com oração, pedindo que o Santo Espírito, né, esteja conosco nesse momento de aprendizado e que Deus abençoe nossa semana, que vai ser algo muito bom para nossas vidas, com a permissão de Deus. Vamos todos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, poderoso Senhor, te agradecemos, Santo Deus, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor, Pai, nos está nos permitindo nessa semana, Pai, aprendermos juntos sobre a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, Pai, nos capacite, né? Que venhamos cada vez mais nos dedicar à Tua palavra para ser o obreiro aprovado por Ti, ó Pai. Abençoa, Santo Deus, a Tua igreja que se reúne aí em Campinas, ó Pai, com todos os irmãos que se dedicam, Pai, para essa aula, para esse núcleo, Santo Deus, que o Senhor abençoe a todos. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Então, meus irmãos, eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje. Eu vou colocar o slide daqui a pouco, compartilhar a aula, porém nos conhecendo um pouco, certo? Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sempre gosto de falar, quando nós iniciamos aulas, não é uma aula que se inicia, mas é um vínculo de amizade bom, forte, que inicia e que permanece para sempre. Tanto aqui, vamos permanecer na Terra, mas a eternidade junto com Deus. Meu nome é Adeliton, certo? Eu sirvo a igreja em Boa Viagem, né, como evangelista, dou aula de teologia básico, né, apoiando junto com o seminário, ok? E praticamente, quando meus pais se converteram, eu tinha 3 anos de idade, então, basicamente criado, né, com a igreja, e aos 15 anos, né, decidi ser um cristão, né, fui batizado, né, me batizaram, graças a Deus, e estudei no seminário em 2011, e graças a Deus, a cada dia é um aprendizado, hoje eu estou aqui, fui para o UAME, fiz missões na Colômbia, voltei casado, mas eu não fui com esse propósito, não é? Não fui com esse propósito, mas Deus abençoou, voltei casado e a esposa me ajuda bastante, né, com as aulas na semana, ok? Então, vai ser um aprendizado muito bom e no decorrer, se tiver sempre perguntas, certo? Pode perguntar, eu sou formado em teologia, tenho pós-graduação em docência do ensino superior, pós-graduação de psicopedagogia, né? Depois que eu concluí o bacharel em teologia, fiz essas 2 pós-graduação para melhorar o conhecimento, certo? Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Para iniciarmos, certo? Vamos trabalhar com a permissão de Deus sobre Teologia Sistemática 3, soteriologia. Né? Sotério significa salvação. Então, logia não é estudo. Então, a salvação, porém, é a parte do homem. Certo? Então, eu fiz esse diálogo com a apresentação porque é bom conhecermos como a palavra chegou até nós para a conversão e principalmente como nós devemos ensinar hoje, certo? Nós vamos ver que estamos, infelizmente, em um mundo religioso que está tudo deturpado quando se trata do ensinamento, principalmente a respeito dessa parte de soteriologia. Compreende, então, mas a teologia vai nos ensinar a uma compreensão melhor para aprender e compartilhar, certo? Então, esse é o nosso alvo.
Então, nossos objetivos de aprendizagem. Apresentar os conceitos da teologia sistemática 3, analisar a parte do homem para a salvação e promover uma reflexão acerca da salvação. Compreender os principais elementos da soteriologia. Então, esses são nossos objetivos de aprendizagem com esse curso de Teologia Sistemático 3. Plano de estudo. Vamos trabalhar em 4 partes. Primeira parte da soteriologia é sobre a fé, definição e necessidade. Segunda parte, arrependimento, definição e necessidade. Terceira parte, batismo, definições. E a quarta parte, fidelidade. Certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a atividade só um momento aqui. Nossa atividade. Então, nossa atividade, ela vai ser o seguinte, certo? Vocês vão pesquisar e identificar no livro de Atos pontos de soteriologia e entregar essa atividade até o dia 13 de setembro. Essa foi a orientação que me passaram, né, para me repassar para vocês sobre a entrega. Então, o que é essa pesquisa? O que é essa identificação? Eu vou ler o livro de Atos, certo? E eu vou identificar os pontos que eu entendo que faz parte da soteriologia, que é fé, arrependimento, batismo e discipulado. Eu deixei até um exemplo aqui para a compreensão. Por exemplo, eu encontrei em Atos capítulo 34, versículo 1. 6 pessoas em Recife creram e foram batizados. Eu também encontrei outro em Atos capítulo 37, versículo 9. Os pernambucanos creram na pregação. Esse material também da atividade está lá na sala de aula, né, no Google, tanto a apostila como esse material. Então, é um estudo que você, com calma, começando do capítulo 1, 2, aí o que você identificar, aí você digita e depois vai enviar para mim até o dia 13 para correção e depois passar a nota para vocês. Tá bom? Alguma dúvida sobre a apresentação da atividade? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Mas no decorrer do nosso estudo, vamos estar compartilhando, não é? Ou tirando dúvidas sobre nossa atividade, tá bom? Então, é simples, é só você identificar no livro de Atos pontos de soteriologia, que é fé, arrependimento, batismo e fidelidade. E depois você digita, identificando capítulo e versículo e descrevendo, não é, o acontecimento. Aí digita e envia para mim, tá bom? Certo? Então, conceito teológico. Vamos refletir um pouco sobre isso aqui. O que é? Teologia. Eu gosto bastante dessa expressão aqui, desse termo teologia, que significa a junção de 2 termos, Deus e ciência, né? Quando falamos ciência, estamos tratando de palavra, estudo.
certo? Então, portanto, teologia expressa um discurso, um saber, significado de Deus, ou seja, influência de Deus no discurso humano. Então, é como Deus está influenciando no discurso humano, a teologia. Educar significa dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Então, como vamos adquirir um pleno desenvolvimento de personalidade? Através do discurso de Deus, através da influência de Deus, que é a teologia. Então, eu pego a teologia, eu pego o educar, e ambos eu junto, certo? E vou ter uma compreensão boa das Escrituras e principalmente para desenvolver esses cuidados necessários. Teologia junto com educar, certo? No decorrer que eu estiver falando, qualquer dúvida, pode parar, perguntar ou digitar, não é? Eu prefiro falar, mas se não tiver digitar também, pode ser, mas eu falar, porque aí vamos trabalhando junto, tá bom? Então, estou me adaptando aqui com o manuseio da câmera, do Zoom, né, da câmera com os slides. Por isso que eu estou um pouquinho mais... Eu vou me adaptar. Né? No canal é mais fácil com o programa OBS, mas tudo bem. Primeira parte que vamos refletir, não é, nesse momento de aprendizado é sobre a fé. E para isso adquirir, é bom fazer perguntas. Lembrando que nós somos seminaristas, certo? E seminarista significa semear. Estamos semeando juntos, certo? Estamos procurando um melhor terreno. Então, nós estamos no meio que a religiosidade nos dá várias perguntas. Porém, precisamos ter uma resposta conforme o discurso de Deus, certo? Conforme a influência de Deus. Ok? Então, boas perguntas necessitam de respostas boas. E eu não posso tirar uma resposta simplesmente com uma conclusão base, certo? Do que eu penso. As nossas respostas têm que ser de acordo com o discurso de Deus, com a influência de Deus. Ok? Então, isso é um ponto interessante. Aí, para entender, a salvação é só pela graça? Porque o nosso mundo hoje, quando se trata de salvação, a graça, certo? Tantas coisas, tantos ensinamentos que podem causar confusão em nossas mentes. Então, aí essa pergunta, vamos voltar ao raciocínio, certo? A salvação é só pela graça. Isso significa que a salvação só depende dos esforços celestiais, certo? Então, alguns têm alegado, né, defendendo esse ponto de vista, certo? Então, se for esse o caso, então uma das duas deve ser alcançadas. Dois pensamentos interessantes, que a salvação só depende dos esforços celestiais. Deus salvará todas as pessoas, ok? Ele vai salvar todo mundo, ou ele vai eleger somente alguns e estes serão salvos incondicionalmente. Certo? Ou Deus vai salvar todo mundo, ou ele vai escolher apenas alguns para ser salvo. Então, isso é a mentalidade, certo? Isso é o pensamento de uma teoria que se baseia a salvação só depende dos esforços celestiais. Aí vamos fazer outra pergunta. Deus faz acepção de pessoas? Aí quando a gente vai olhar biblicamente, não. No Novo Testamento, 5 vezes diz que não.
certo? Primeiro está em Atos, capítulo 10, versículo 34, né? Pedro declarando, Deus não faz acepção de pessoas. Romanos, capítulo 2, versículo 11, Paulo falando, né? Com Deus não há acepção de pessoas. E Efésios, capítulo 6, versículo 9, e para com ele não há acepção de pessoas. Colossenses, capítulo 3, versículo 25, e nisto não há acepção de pessoas. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, como o Pai, aquele que sem acepção de pessoas. Ok? Então, o conceito da salvação pela graça somente nos obriga a aceitar a salvação universal ou crer na predestinação e na eleição incondicional. A doutrina da graça somente, que elimina a necessidade de uma resposta humana, não pode ser verdadeira. Então, não se baseia uma salvação com a parte de Deus sem determinar a parte do homem. E é isso que vamos estar nessa semana, com a permissão de Deus, aprendendo junto. Soteriologia, a parte do homem para a salvação. Então, de acordo com todo o diálogo sobre a salvação e que necessita a parte do homem, o que se deve fazer? É uma pergunta, não é? É uma pergunta que eu preciso encontrar respostas sobre esse pensamento, ok? Então, quando Pedro pregou sobre Jesus, os seus ouvintes clamaram, que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, versículo 37. Então, nós estamos vendo, através do discurso de Deus aqui, no livro de Atos, né, o início da igreja, que quando Pedro pregou, que Pedro falou que eles crucificaram Cristo, imediatamente a pergunta daquele público-alvo lá foi: o que faremos, irmãos? Então, o diálogo não foi Pedro dizendo: calma, israelitas, calma, irmãos, certo? Por parte do judaísmo. Deus vai nos salvar. Deus vai nos salvar, não. A pergunta é: o que faremos? O que farei? Então, é uma ação. O que eu devo fazer para ser salvo? Em Atos capítulo 16, versículo 30, vai dizer Paulo, né? Depois de escapar por pouco da morte, lá o carcereiro Paulo preso, o carcereiro filipino disse a Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Então, nós estamos tendo aqui outro ponto, certo? Que dá a compreensão que necessita da parte do homem. Então, vamos mais uma vez retornar, não é, ao nosso pensamento sobre a soteriologia e compreendendo a parte do homem. Então, nós temos 3 versículos bíblicos aqui que são narrando a história de pessoas que chegaram à crença, porém, a gente estamos percebendo biblicamente que eles fizeram um diálogo, uma pergunta, com um termo que algo necessita fazer. Né? O que faremos, certo? O que eu devo fazer ou o que farei. Então, não são simplesmente perguntas, ou já uma afirmação dizendo, eu já sou? Não. A pergunta é, o que eu posso fazer, né? O que eu tenho que fazer, o que eu farei para chegar nesse ato que é ser salvo. Então, esses 3 versículos nos dão uma compreensão base, certo? Que quando os apóstolos estavam pregando, o resultado da pessoa que estava ouvindo
era algo que eles necessitavam fazer, certo? Então, isso é um exemplo bom para nossa compreensão hoje, ok? Ainda continuando com o pensamento que eu devo fazer para ser salvo, sem dúvida é a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Que bom que toda a humanidade fizesse essa pergunta para os cristãos, seja qual cidade, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Então, no discurso teológico, né, ou seja, o pensamento Deus influenciando na vida do homem, Marcos 16, 15 e 16 e João 3,16 são dois versículos bem conhecidos por todos nós. Porém, ele traz um discurso bem interessante, né? Um discurso de Deus. Porque Marcos, ele diz o seguinte, não é? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crê, então, Jesus está dizendo, pregai. Quem crê e for batizado, será salvo. Certo? Então, Jesus está dizendo, o crer mais uma condição, será salvo, que é o batismo. Já em João 3,16, Jesus declara, não é para Nicodemos, o seguinte, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça. Então, estamos vendo aqui o primeiro ponto aqui da teologia sistemática, né, da soteriologia, é o crer. Tanto em Marcos como em João, Deus está dizendo, né, Jesus está especificando o termo crer. Porém, Marcos vai dizer crer e o batismo. Crer, a ação, batismo, certo? E João está dizendo crer para não perecer, um resultado. Só que esse nome crer, essa palavra crer, ela significa para fazer algo, uma fé salvadora. Então, é como se fosse o seguinte, né? Jesus dizendo, pregai. Quem fizer algo, será salvo. Mesma coisa é João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que fizer algo, não perecerá. Então, são dois versículos que nos dá a compreensão, não é, de a parte de Deus e a soteriologia, que é a parte do homem. Crer é o verbo, e verbo necessita de uma ação. E a palavra pisteio é bem interessante, que é precisa fazer algo. Então, é um esclarecimento bem interessante, porque quando se pega esse versículo, alguns ensinamentos, alguns pontos, né, algumas ideologias diz que é o crer só o suficiente para ser salvo. É como se os fosse somente do Pai, né, do céu celestial, e a pessoa já está salva. Mas só o nome crer nos dá uma compreensão bem interessante. Precisa fazer algo, certo? Então, um discurso teológico do crer, conforme Marcos, batismo, e João, o crer, o resultado, não perecer, certo? Então, continuando, com o mesmo pensamento, o que eu devo fazer para que seja salvo? É uma pergunta importante, porque essa pergunta reconhece um ser supremo que pode lhe dar a resposta. E porque ela revela um espírito de humildade em busca de esperança, né? O que eu devo fazer? Isso gera humildade, entende? Está reconhecendo algo superior. E a necessidade da compreensão para ser salvo
é tanta seriedade que não deveríamos nos contentar com qualquer resposta, ao menos que as condições venham das Escrituras, salvo. Então, essa mentalidade que precisamos ter, né, nossa vida, nossos ensinos, que o termo salvo é algo de bastante importância. E não se deve dar qualquer resposta. Não se deve, porque há respostas que está se colocando pessoa em risco espiritualmente. Certo? Então, nós temos ensinamentos hoje, né? Temos discurso hoje que diz assim, olha, se você crê, só falar em crer, você já está salvo. E as pessoas aceitam essa resposta. Porém, a teologia está nos mostrando algo diferente. Essa resposta determina, certo, em algo para com ação, certo? Então, isso é algo interessante, ok? Então, mais uma vez, compartilho com vocês. Qualquer pergunta, qualquer comentário, pode ficar à vontade que estamos aqui para dialogarmos juntos, certo? Para ser salvo, pressupõe condições específicas que a teologia nos auxilia na compreensão bíblica. Então, essas condições, o discurso é por isso que eu gosto do termo teologia, é Deus discursando, influenciando no homem, porque a compreensão determina com a influência de Deus que está nas Escrituras, certo? Então, algo necessita fazer. A teologia está nos mostrando que algo se precisa. A salvação é um presente, isso é sem dúvida, certo? É indiscutível porque é graça, é um presente. Mas um presente pode ser aceito ou rejeitado, certo? Então, cada indivíduo decide se aceita o presente gracioso de Deus ou se rejeita. Por exemplo, eu agradeço ao seminário e a Elias pelo esse convite junto com vocês para estar com vocês essa semana de aprendizado. Mas eu poderia rejeitar. Eu poderia chegar e falar, olha, não posso. Ou até mesmo aí Campinas chegaria ao ponto de não gostaríamos de outro professor. Então, é algo que se dá, porém, tem a decisão se quer ou não. Mesma coisa, o discurso de Deus através da teologia é assim também. Ele está mostrando a salvação, porém, o presente cabe se aceita ou não. Quem rejeita o presente, certo? Não terá a salvação. Mas quem aceita o presente, terá a salvação. Ok? Então, como podemos aceitar o presente da salvação? Condição. Algo precisa fazer. Eu preciso pegar esse presente. Então, Mateus 7, versículo 21, Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas o que fazer a vontade do meu Pai. Hebreus, capítulo 5, versículo 9, vai dizer, ele tornou-se o autor da salvação para os que obedecem. Então, são dois versículos que nós estamos vendo aqui, uma ação, os que fazer a vontade de Deus. Isso é os que entram no reino, conforme Mateus. E conforme Hebreus, os que obedecem. Obedecer e fazer a vontade de Deus. Isso significa que é uma ação. É a parte do homem, é a soteriologia. Ok? Então, versículos aqui nos mostrando que Deus determina uma ação do homem
para a salvação. É o termo do presente, né? Receber um presente. Deus está dando esse presente. Cabe a mim se eu aceito ou não esse presente, certo? Então, alguns pensamentos dizem que se o homem tem que fazer algo para ser salvo, a salvação já não é pela graça. Então, existe esse tipo. Por isso que é importante a compreensão desse estudo, né, desse Teologia Sistemática 13, a soteriologia, porque, é como eu disse, estamos no mundo hoje repletos de perguntas e respostas. Porém, a resposta tem que ser conforme o discurso de Deus. Então, há pessoas que dizem que, olha, se fizermos alguma coisa, já não é mais pela graça a salvação. A compreensão teológica é que nossa obediência não nos faz merecer a salvação. A obediência nos apropria da salvação. Então, isso é diferente. Apropriar-se e merecer. Certo? Então, qual a diferença entre ganhar por merecimento ou apropriar-se, certo, desse presente? Ok? Então, na apostila, tem uma ilustração bem interessante, eu vou ler aqui para vocês, certo? E depois vocês, quando... Eu vou colocar hoje o código lá para a sala de aula, para vocês pegar a apostila de vocês também. Mas vai dizer o seguinte: um homem bate à porta de uma casa. Quando a mulher vai até a porta, ele diz: Dona, eu estou morrendo de fome. A senhora tem algum trabalho para eu fazer em troca de um prato de comida? A mulher responde: tenho um entulho no quintal que precisa ser retirado. Se o senhor limpar todo o quintal, eu lhe dou o prato de comida. Agora, a pergunta para a compreensão dessa ilustração. Enquanto o homem come a comida, nosso sentimento é que ele mereceu a refeição. Ele mereceu a refeição? Não, ele apropriou-se porque a mulher deu uma condição. Limpe, para depois você receber a refeição, certo? Então, ele foi merecedor porque ele fez algo para receber a comida. Vamos mudar a história. Um homem bate à porta de uma casa. Quando a mulher vai até a porta, ele diz: Dona, estou morrendo de fome. A senhora tem algum trabalho para eu fazer em troca de um prato de comida? A mulher responde: acabei de pôr o almoço na mesa e tem mais do que a gente pode comer. Entre, sente-se e coma tudo o que quiser. O homem aceita o convite alegremente e logo depois passa a saborear a comida que ela preparou. Perguntar aqui a história. O homem mereceu a comida? Não. Foi um presente, ou seja, uma graça. O que ele fez foi apropriar-se do alimento. Então, essas duas ilustrações nos dão uma compreensão bem interessante sobre a graça e a parte do homem. Ok? Então, Deus não está dizendo, limpe o quintal para você receber o presente.
Deus está dizendo, eu já tenho o presente. Você quer? Aí o homem, certo? Ele vai decidir se quer ou não o presente. Certo? Então, são um termo bem interessante que nos dá uma compreensão legal que a salvação é pela graça, mas não é com o pensamento, né? Não é com esse discurso que se diz hoje que se nós fizermos algo, não é mais pela graça. Ok? Então, a pergunta é, quem é salvo pela graça? Aqueles que aceitaram a graça de Deus serão salvos pela graça. Tudo que é dado precisa ser aceito. Alguns não conseguem entender como a salvação pode ser pela graça sem algum feito obedecido pelo homem. Infelizmente, alguns não conseguem entender por causa de ensinamentos que diz que não determina ter a parte do homem para a salvação. Eu creio que quando a gente conversou, logo no início, certo? Apresentando, né, nos conhecemos, teve irmãos que falou que veio, já tinha um ensinamento, porém conheceu verdadeiramente o ensinamento e agora vive o verdadeiro ensinamento. Então, cada um recebeu o ensinamento. Porém, no decorrer da vida, graças a Deus, né, conheceu verdadeiramente o conhecimento e aceitou a verdade. E não vive mais naquela ilusão, daquele ensinamento que não bate com as Escrituras. Certo? Então, creio que a própria vida de vocês é um grande exemplo para entender sobre a soteriologia. Alguns tinham alguns ensinamentos antes e depois conheceu realmente a graça. Alguém mostrou o presente de Deus e vocês pegaram este presente, aceitaram, certo? Vamos ler nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vai dizer, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se via, então Deus falou algo para Noé que ainda não estava se vendo, e movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, que é isso que o autor de Hebreus diz. Então, para obter a salvação dele e da família, Noé precisou construir a arca. É bem interessante esse pensamento, né, de graça, pela graça, né, Noé, porque 3 versículos aí tem para uma compreensão, certo, sobre esse texto de Hebreus que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. A RA vai dizer o seguinte, porém, Noé achou graça diante do Senhor. A King James vai falar o seguinte, contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. E a Corrigida Fiel vai dizer o seguinte, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Analisando essas 3 versões, a King James ela dá uma tradução bem interessante para a compreensão. O Senhor
demonstrou sua graça. Graça que significa favor ou aceitação. Se a aceitação, a graça de Deus para Noé, se graça é aceitação, então Noé aceitou. Então, Deus demonstrou algo, Deus deu algo para Noé e Noé aceitou. É uma condução. Aceitação. O termo graça em hebraico significa favor ou aceitação. Certo? Então, isso nos dá uma compreensão interessante. Graça, aceitação. Ok? Então, a graça não elimina a necessidade. Certo? Então, vamos refletir sobre esse ponto aqui. Em Efésios capítulo 2, versículo 5 e versículo 8, nos dá a compreensão que a graça não elimina a necessidade. No versículo 5, vai dizer o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Paulo instruindo a igreja lá em Éfeso. Ele nos deu. E pela graça sois salvos. No versículo 8, ele está dizendo o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, algo é dom de Deus. É a graça. Então, Paulo diz à igreja em Éfeso que eles foram salvos pela graça. Mas como isso aconteceu? Isso é uma pergunta interessante. Como aconteceu essa graça lá com a igreja em Éfeso? Aí eu preciso ler Atos capítulo 19, que foi quando Paulo estava lá em Éfeso e pregou o evangelho. Do versículo 1 a 5. Vamos ler Atos capítulo 19, versículo de 1 a 5. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste, porventura, o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, como aconteceu a graça ou a salvação com a igreja em Éfeso? 12 homens foram batizados. Obediência. Porque vai dizer no versículo 5, eles ouviram, e depois que eles ouviram algo, vai dizer que eles foram batizados. Então, nesse diálogo, algo Paulo falou para eles. E a ação, a resposta do que Paulo falou para ele, foi o batismo. Então, a salvação desses homens exigiu fé e batismo. É como Cristo determinou lá em Marcos 16, 15 a 16. Quem crê e for batizado será salvo. Então, esses 12 homens tiveram a graça, ou seja, a aceitação. Eles aceitaram a salvação, certo? Eles tiveram crença, a fé,
porque fé significa algo para fazer, como também fé, no grego, significa tanto pisteio, que é algo para fazer, como pisti, que é confiança, e eles foram salvos. Palavra essa significa resgatar do perigo. Então, essa compreensão aqui chega à conclusão que o discurso de Deus realiza na graça, porém necessita de uma parte do homem. E a igreja em Éfeso iniciou com esses 12 homens. E quando Paulo diz, vós estavam mortos em vossos delitos, versículo 5, mas pela graça sois salvos, salvos quer dizer resgatar do perigo. Paulo está dizendo que a igreja lá foi resgatada do perigo. Então, quando uma pessoa está sendo resgatada, que vai alguém para salvar, certo? Ela precisa permitir que a pessoa faça esse resgate. Se não permite o resgate, vamos imaginar um afogamento. Uma pessoa está se afogando e vai um salva-vidas, que é salvar. A partir do momento que ele vai tirar a pessoa das águas, a pessoa precisa permitir isso, deixar ele fazer o trabalho. Então, isso é algo interessante, certo? Porque esses 12 homens, eles creram, certo? Teve a graça, que é a aceitação, ou a bondade de Deus. Eles tiveram fé, que fé significa confiança para fazer algo, e eles foram resgatados do perigo. Então, essa ilustração aqui, esse versículo, o discurso de Deus aqui, através das Escrituras, nos ensina que a graça não elimina a necessidade. E esses homens obedeceram e foram batizados. Fé e batismo. Certo? Até o momento, está indo tudo bem, tudo tranquilo? Ok? Então vamos lá. A resposta humana através da teologia. Mais 5 minutos e vamos dar mais um intervalozinho para não cansar tanto. Certo? Por mais que Deus nos ame, não podemos ser salvos somente pela ação divina. Estamos aprendendo isso, né, nessa noite e essa semana, com a permissão de Deus, que não podemos ser salvos só simplesmente com a ação de Deus. 2 fatos provam que o homem precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Certo? Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 9, desculpa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vai dizer o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mateus capítulo 7, 2 passagens bíblicas que nos dá a compreensão sobre a resposta do homem. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Se a salvação dependesse unicamente de Deus, todos seriam salvos. Segundo o que o próprio Deus planejou,
a salvação ou a condenação dessa pessoa é em cooperar com Deus, principalmente para a favor da sua salvação. Aceitar a dádiva da salvação que Deus disponibilizou mediante a sua graça. Pedro está dizendo que ele é longânimo e esperam que todos se arrependam. Arrependimento, certo? É um ponto que vamos estar dialogando também aqui. E Mateus tem dizer que ele precisa entrar. Arrependimento, conforme Pedro, e entrar, conforme Mateus, é cooperar com Deus para a salvação. Entende? Então, esses dois versículos nos dá a resposta humana. Um homem precisa se arrepender. Um homem precisa entrar. Então, são duas condições para poder realizar. Então, é uma resposta humana através da teologia. Certo? Ok, vocês estão até o momento tendo compreensão da importância que a teologia está nos trazendo sobre a parte do homem para a salvação. Estamos em um mundo que está repleto de ensinamentos. Precisamos ter uma base bíblica para ensinar a pessoas, certo? Principalmente no tema que é bastante importante, salvação, ok? Não podemos ensinar qualquer coisa sobre salvação. Temos que ensinar o que Deus planejou, certo? Então, isso é algo importante. E estamos vendo na noite de hoje, com a permissão de Deus, que na soteriologia, né, a parte do homem para a salvação, é a fé. Estamos compreendendo sobre fé. Porém, a fé também determina uma cooperação, uma ação, certo? E através dessa ação é que entra a resposta humana, certo? Então, nós vimos os versículos de Marcos, capítulo 16, 15 a 16, o crer, e Jesus dá a condição do batismo. Analisamos o João 3,16, que Jesus especifica o crer, e o resultado desse crer é não perecer. E agora, conforme Pedro, certo? Deus determina arrependimento do homem. E conforme Mateus, entrar na porta estreita. Tudo isso estamos percebendo que é ação. Certo? Então, vamos ver agora, analisar alguns pontos bíblicos sobre exemplos de cooperações. Certo? Então, Deus abriu graciosamente as águas do Mar Vermelho para seu povo passar. Mas eles tiveram que andar pelo caminho que ele abriu para escaparem dos egípcios. Então, quando Deus fez todo o trabalho de tirar o povo do Egito, ele deu as condições para isso acontecer. Certo? Ele determinou a trilha. E quando ele abriu o mar, disse, é aqui que vocês devem passar. Então, eles precisaram atravessar o Mar Vermelho para poder sair daquela terra do Egito, aquela escravidão. Então, foi uma condução, foi um ato de cooperação. Certo? Então, eles precisaram realizar isso. Ok? Naamã, pela graça de Deus, foi salva da lepra. Mas ela teve que mergulhar no Rio Jordão antes de ser curada. Então, condução. Ela teve que cooperar para ela ser curada. Então, dois exemplos com base teológica
com os discursos de Deus, que o homem tiveram que cooperar com Deus para serem beneficiados. Atravessar o Mar Vermelho, ir pelo caminho, e a cura da lepra, mergulhar no Rio Jordão. Hoje, através da graça de Deus, ele oferece a salvação de presente, mas as pessoas precisam estar dispostas a aceitar esse presente para serem salvos. Nesse sentido, considerando que precisamos aceitar, o dom da salvação é oferecido. Deus oferece, ele disponibiliza, mas o ser humano precisa aceitar. Salvação essa que é pela graça. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 40. Atos capítulo 2, versículo 40. Narrativa essa onde se encontra o povo judeu lá na festa de Pentecoste. Momento esse que foi profetizado pelo profeta tanto Isaías como Joel, Isaías capítulo 2, versículo de 2 a 4, e Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, sobre uma promessa do Espírito Santo. Palavras essas que o próprio Cristo transmitiu em Atos capítulo 1, versículo 5. E quando aconteceu esse momento, a descida do Espírito Santo, que estava toda aquela multidão de judeus, e Pedro prega para eles, dizendo que eles crucificaram Cristo, mas que eles precisam, certo, da salvação, que vem a famosa pergunta, no versículo 37, o que faremos, irmãos? E Pedro dá a resposta no versículo 38. No versículo 40 diz o seguinte: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, salvai-vos dessa geração perversa. Então, é uma possibilidade, existe uma possibilidade, existe um meio de sair dessa geração perversa. E eles precisavam compreender isso. E ele estava compreendendo, que a parte de Deus, que vocês já estudaram, que foi em Jesus Cristo, está executada com toda plenitude, toda perfeição. Agora necessita da parte do homem para requerer a salvação. E essa foi as palavras, certo, dos apóstolos, salvai-vos dessa geração perversa. Então, eles precisavam ser salvos. Então, esse ponto determina que algo precisa fazer para salvar dessa salvação perversa. Então, quais os discursos de Deus para os pecadores serem salvos pela graça? Então, vamos analisar alguns discursos, certo? Sobre a salvação pela graça. Primeiro discurso: crê em Jesus. A primeira resposta é a fé ou a crença. E a fé vem pela pregação. A importância da fé é destacada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou de tal maneira. Aí vem, que maneira? Jesus Cristo. E através de Jesus, vida eterna. Certo? Então, crer que Deus amou, crer em Jesus Cristo e crer na vida eterna. Isso está bem destacado em João 3,16.
certo? Então, quando está falando o termo crer, está aglobando isso, né? Que Deus amou de tal maneira, está crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu para salvar, e essa crença, né, esse crer, essa fé, resulta vida eterna, certo? Então, vamos ver mais 3 discursos aqui com bases em versículos sobre crer, que é a primeira resposta para ser salvo pela graça. Fé. Atos capítulo 16, versículo 31. Que diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Foi a resposta de Paulo para o carcereiro quando ele disse o que eu devo fazer para ser salvo. Crê, serás salvos. Então, esse serás é porque determina ainda que algo necessita realizar, algo necessita acontecer, certo? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, porém, por meio da fé. Justificação, essa que palavra significa também como santificados, santificados que tem o termo de santos, separados e salvos, mediante a fé, certo? Então, a fé é a base, a fé é a primeira resposta para adquirir a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando Paulo diz que são salvos mediante a fé, é porque a fé determinou ele a condição para alcançar a salvação. E pela graça sois salvos mediante a fé, que isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que é dom de Deus é a graça, certo? A graça é o dom de Deus. E a fé nos faz crer nessa graça, que através dessa graça se tem a salvação. Então, são versículos que ensinam que a fé é a base para ser salvo. Então, não podemos chegar ao termo da salvação sem a compreensão da fé. Então, a fé é o primeiro passo. A fé é que dá a resposta para os outros acontecimentos. Infelizmente, tem ensinamentos hoje que diz que a fé é como algo isolado. A fé está isolada, é só a fé mesmo. Outros pontos não faz parte da fé. Não é assim que a Bíblia ensina, certo? A gente vê que a fé ela está englobando outros pontos. Eu gosto bastante de pensar quando se trata da fé como se fazendo um bolo. Então, quando se faz um bolo, necessita do trigo, da açúcar, dos ovos, do leite. Então, eu não posso fazer o bolo só com trigo. Não é bolo. Pode fazer o pãozinho da ceia, né? O trigo com o sal, ainda tem outros elementos, né? Mas o bolo não. Eu não posso chegar para vocês, olha, tome a farinha de trigo e faça um bolo. Não. O bolo, ele é composto do trigo, que é o principal, né?
que é o principal elemento, mas também está composto de ovos, leite, açúcar, fermento, chocolate, baunilha, outros ingredientes. Aí, quando se mistura, forma o bolo. Então, esse pensamento eu gosto porque é como se Deus está dando a salvação, mas o ensinamento necessita dizer que a fé, ele vai dar o resultado, ele vai dar uma ação para ter outras cooperações para adquirir a salvação. Entende? Mas o diálogo hoje é diferente. O mundo religioso atual, ele tem um pensamento que parece que não está batendo com a teologia bíblica, né? Com o discurso de Deus. Porque pessoas pegam hoje e dizem que a tua fé é o suficiente e você não precisa realizar mais nada. Não precisa mais nada. É separando. A fé é algo isolado, certo? Você simplesmente teve a crença, já é o suficiente. Não. Não, porque conforme João 3,16, a fé vai me dar a convicção para eu crer pelo menos em 3 pontos. Deus amou de tal maneira, em Jesus Cristo e na vida eterna, certo? O carcereiro, ele fez a pergunta que deve ser feito para ser salvo, e a resposta é: crê e serás. Tem uma condição. Paulo em Romanos diz que mediante a fé somos santificados, que é o mesmo que justificado. Então, a justificação vem mediante a fé. E conforme Efésios, somos salvos mediante a fé, que é o dom de Deus, é a graça. Então, essa compreensão precisamos ter e andar de acordo com ele, porque se chegar a oportunidade de um ensinamento, que espero em Deus que tenhamos, não é? Seja com familiares, no trabalho, colégio, sempre vai ter uma oportunidade para transmitir a soteriologia, que é a parte do homem para ser salvo. E o discurso não vai ser fácil. Quando se pega alguém com a mentalidade que a fé é algo isolada, não vai ser fácil. Porém, as escrituras mostram, né, e essa pessoa precisa entender que não é isolada. Que ela é a base, ela é a primeira resposta para alcançar a salvação. Porém, ainda tem outros pontos em si. Mas se é a fé, certo? Não tem como outros pontos acontecer. A fé é que vai determinar que precisa acontecer algo. Por exemplo, o carcereiro. Depois que fala que crer será salvo, no versículo 32 vai dizer: e Paulo pregou a palavra. Depois que Paulo pregou a palavra, aí vem no versículo seguinte: e ele e a sua casa, né, foram batizados. Então, teve primeiramente a crença eu necessito da salvação. Paulo pregou e depois da pregação, o batismo, ele e sua casa, ou seja, sua família. Então, não foi uma pregação, não foi um ensinamento de dizer: você crê, tem uma crença, está salvo. Não. Ele precisou realizar algo. Mas ele só fez aquilo e sua família por causa da fé. Se não tivesse a fé, ele não ia chegar ao ponto de entrar nas águas. Como todos nós, né, graças ao nosso bom Deus, o Deus, chegamos a essa compreensão. Da fé, nos dá a compreensão de entrar nas águas, e através das águas, certo? Ali acontece a remissão de pecados. Isso é fé, a base de tudo, né? O início para a salvação. Então, o primeiro discurso é crer em Jesus Cristo, certo? A fé é o fundamento de qualquer resposta positiva ao Senhor.
Vamos ler João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 11 a 12, que diz: Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos quais que creem no seu nome. Então, Jesus veio para o que era seus. Quem são os seus? Os judeus. Porém, eles não receberam. Então, eles receberam presente, Jesus Cristo. Porém, alguns rejeitaram o presente. Mas aqueles que receberam o presente, certo? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos, serem chamados, né, feitos filhos de Deus. Aqueles que creem. Mais uma vez, a gente temos aqui dois exemplos, né? Os que não creram, aí não receberam, porque não quiseram, e os que creram e receberam. Então, observem que temos receber e crer, que são usados eternamente, né? Não podemos receber Jesus em nossas vidas sem primeiro crer. Então, crer para receber. A fé que salva é uma fé obediente. Até a palavra fé significa fé salvadora, né? Confiança, né? Aquilo que salva. Então, o único lugar da Bíblia que acontece aparecer fé somente ou fé sozinho é em Tiago, capítulo 2, versículo 24, que diz que não somos salvos pela fé somente. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, Tiago, ele nos dá toda essa ilustração. Vamos ler Tiago, capítulo 2. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, obras é ação, é algo para se realizar. E Tiago está dizendo que a pessoa é justificada por obras e não somente aquela fé isolada, né? Uma fé que não exige uma resposta humana, e sim fé que necessita de uma ação humana, que é obra. Entende? Então, deixa eu olhar aqui. Certo? Então, vimos até o momento que na parte do homem para ser salvo, existe a parte de Deus que é a graça, porém um homem se inicia com a fé. Certo? Então, a fé, ela vai nos determinar ter respostas, ter ações, certo? Algo necessita fazer, entende? Então, essa é o primeiro ponto. Então, meus irmãos, eu estou olhando aqui o slide, certo? 15 minutos para 10, então eu cheguei no ponto que eu tinha programado para a nossa aula até o dia de hoje, certo? Então, nossa aula iniciou com a base que na parte do homem para a salvação é fé. E precisamos compreender basicamente a fé para ter respostas, não é, bíblicas para quando estivermos ensinando
não é? Nesse mundo religioso que, infelizmente, deturpam tanto sobre as Escrituras, principalmente quando o assunto é fé. E o discurso é longo, o discurso é árduo. Quando a gente começa a conversar com alguém que já tem uma mentalidade fechada, que a fé é algo isolada, que a fé não necessita de outras ações, precisa ter calma, precisa ter sabedoria, mas aí tem as escrituras para ir mostrando, certo? Então, isso nos ajuda bastante. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, poderoso Senhor, te agradecemos, Santo Deus, porque o Senhor é bom, e apesar, ó Pai, do contratempo que aconteceu, o Senhor nos permitiu, ó Pai, dar continuidade sobre esse aprendizado, ó Pai, que é tão importante, que a tua Escritura nos mostra, ó Pai, que a fé é a primeira resposta para o homem para alcançar a salvação. Precisamos, ó Pai, ter essa compreensão para estar aptos para ensinar nossos familiares, amigos, nossos irmãos em Cristo, ó Pai, sempre estar ensinando e ter essa fé, ó Pai, fé que agrada a Ti. Obrigado por teu amor. Em Cristo Jesus que oramos. Amém.